pessoal, nesse vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês 4 maneiras da gente colocar os pontos no tear e prendê-los, né? Porque assim, antes da gente começar a tecer, né, fazer realmente aqui o tecido, os pontos têm que estar colocados e presos, né? Porque senão vai desmanchando tudo. Você vai tecendo aqui e vai desmanchando lá, né? Então, o primeiro método que eu vou mostrar é a lã âncora. Você pega um pedaço de fio, enfia aqui, ó, por um lado, enfia aqui pelo outro, vira o tear e aí amarra aqui, dá um nó ou dá um laço, né? Um lacinho é mais fácil depois para desmanchar. Então, seria basicamente isso aqui, só que ela tem um senão. Então vamos fazer assim, ó, eu vou tecer um pouquinho para mostrar para vocês o resultado. Antes de mostrar para vocês o resultado da lã âncora, eu esqueci de dizer que antes de você colocar a lã âncora, o que você tem que fazer é uma carreira completa do ponto que você for usar, tá? Quer dizer, com a lã âncora você não precisa colocar os pontos base, né? Os pontos iniciais. Você já começa fazendo o seu ponto e depois coloca a lã âncora. Aí, como eu disse, ela tem um senão. Então, agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir a minha lã âncora e simplesmente puxar. Porém, veja o que acontece, ó. Os pontos, eles ficam pendurados aqui na beirinha, sabe? E isso fica feio, né? Com certeza fica feio. Então, aqui, no caso, você teria que pegar uma agulha de crochê depois e vir passando aqui, ó, um fio por dentro do outro. E aí sim, ó, aí deu um acabamento bom, tá? Aí faz a correntinha, né? E aí o fio de trabalho é que eu não vou cortar agora porque eu vou continuar usando, né? Para os outros métodos, mas o fio de trabalho você já deve, né, ter cortado e depois passa ele aqui por dentro e dá um nó, tá? Mas ó, é a única maneira de recuperar aqueles pontos pendurados. No segundo método que eu vou demonstrar aqui, a gente usa uma agulha de crochê compatível com o tamanho do fio, né, que você estiver usando. Então, a primeira coisa é fazer um nó corrediço. E o nó corrediço a gente faz assim, ó. Deixa a pontinha da lã aqui, 2 dedos, cruza, segura aqui aonde cruza, ó, fez uma alça, agora você passa a lã aqui por dentro. Ele é um nó que se desmancha muito fácil, então é legal fazer o corrediço aqui, ao invés de fazer um nó mesmo, né? Porque depois vai dar trabalho, né? Para poder soltar. E você coloca o nó corrediço de forma que o fio de trabalho, né? O que vem lá do novelo, fique aqui para cima, tá? Fica assim, ó. Ok? E aí a gente vai fazer 8, né? Dá a volta toda lá em cima, dá a volta toda aqui embaixo. Então é assim, quando chegar no último, você dá a volta toda e desce reto. Aí dá a volta toda no pino de baixo ou no prego
e segura com a sua mão esquerda. Aí você vai entrar com a agulha de crochê. Muito bem, ó, estamos segurando o fio aqui. Agora a gente entra com a agulha por baixo aqui do último ponto, fio para cima e puxa, ó, fizemos uma alça, né? E fazemos a mesma coisa com o próximo. Puxa o fio e aí observa, ficamos com 2 aqui na agulha, né? Então você passa esse último por dentro do que está na agulha. Coloca lá por baixo, puxa o fio e passa a laçada por dentro do que está na agulha. E assim fazemos, ó, é bem fácil, é bem rápido e dá um resultado bom. Certo? Quando chegar aqui no final, a mesma coisa, ó. Passa lá por baixo, puxa o fio, passa ele por dentro do que está na agulha. Aí agora soltamos, né, o nosso nó corrediço. É só empurrar o nozinho lá, ó, puxar, que ele se desfaz, né? Laçamos aquele fio, passamos por dentro do último, né, puxando completamente. Damos uma ajustadinha aqui, né, dá uma puxadinha para todos ficarem bem alinhados. E damos um nó. Você pode tanto deixar o fio aqui, quanto pode cortar, quanto pode levar lá para baixo, que é o que normalmente eu faço. E aqui está o acabamento, ó, com a agulha de crochê. Eu gosto bastante, sabe? Eu acho que fica bem bom. Os pontos ficam bem presos, fica um desenho bonito aqui na barra, né? E como eu já disse, é bem fácil e bem rápido de ser feito. Esse método que eu vou mostrar agora, eu aprendi com a minha avó, porque eu faço tear desde menina, sabe? E basicamente 90% do que eu aprendi, né, do que eu faço, eu aprendi com ela, sabe? E enfim, só queria deixar essa homenagenzinha aqui para minha avó querida, que tá lá com o Papai do Céu, né? Então bora lá, pessoal, ó. Mesma coisa, vamos fazer um nó corrediço. Pontinha da lã penduradinha aqui para baixo, 2 dedos, cruzou. Segura onde cruzou e puxa o fio. Coloca aqui, deixando o fio que vem do novelo virado lá para cima. O começo é igualzinho ao anterior. A gente vai fazer 8. Aí, quando chegar aqui no final, ó, você vai dar a volta toda e já vem pra cá, tá? Você não faz nem aqui, nem aqui, ó. E aí, a gente tece, né? Ou seja, passa o de baixo por sobre o de cima. Então, agora, ó, tá vendo essas alças aqui, ó? Nada mais são do que os pontos, né, que a gente passou. Então, a gente vai pegar, ó, essa primeira alça aqui e vai levar para o segundo pino. Aí, aqui, eu já gosto de soltar o nó corrediço e amarrar. Seguimos, ó. Pega o próximo e leva para o próximo pino. A lã tá bem aberta, ó, em todos, tá? Vai pegando. Quando ela abre assim, ó, o ganchinho tende a entrar pelo meio dela, né?
Ó, inclusive o último, tá? O último também, passa pra lá. Agora, tece. Aí baixamos os pontos e trazemos tudo isso aqui pro centro, ó. Tá vendo? Para que fique fechadinho aqui no centro. Então, pessoal, olha aí, ó. Esse é o resultado aqui, ó. Desci só um pouquinho, né? Para que ele saísse do tear e vocês pudessem observar. Bem bacana, né? Fica bem legal e ele tem flexibilidade, sabe? Ó, bem legal mesmo, gosto muito. Mas tem mais um que também é bem interessante. Bora lá ver como que é. Então, bora lá, nó corrediço, cruzei, seguro onde cruzei e passo a lã por dentro da alça. Coloca lá no pino auxiliar e esse também utiliza pontos oitinhos. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a volta aqui, ó, no de cima e venho repetindo ele. Observa, ao eu dar a volta ali por cima, eu tô colocando um exatamente em cima do outro. Naquele que eu acabei de ensinar, o que você passa as alças, né? Fica cruzado. Depois dá uma olhada lá, se você quiser comparar. Nesse aqui, o ideal é que fique um em cima do outro, tá? Bora lá de novo. Sair daqui de baixo, ó, vou contornar aquele pino lá de cima e fazer o oitinho voltando, ó. Contorna completamente em cima e embaixo, para que eles fiquem, ó, é uma sombra, né? Um do outro. E aí, prendemos o fio de trabalho e tecemos. Ok, baixamos os pontos. Vamos deixar tudo bem preso aqui. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tá vendo como as alças ficam bem frouxas, ó, fica tudo bem frouxão aqui, né? Então, o que nós vamos fazer é tirar esse frouxo, é tirar o excesso de fio que tem aqui. Então, primeiro a gente usa o ganchinho, tá? Seguramos, aí eu pego o daqui de baixo, ó, peguei a argolinha daqui de baixo e puxo. Cuidado para não puxar demais, tá? Tenta deixar assentado, né? E aí eu vou para a outra alça, ó, e puxo. Como eu disse, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas é divertido, sabe? No final das contas, né? Eu vou passar a usar o ganchinho para puxar só, né? A alcinha, ó, e venho apertando. Venho apertando aqui, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado com esse ponto, para ele não escapar, tá? Então, ó, eu vou segurar ele ali com a minha mão. Aí essa é a última alça que a gente puxa. Aquela lá de cima a gente não puxa. Eu vou soltar o meu nó corrediço e aqui eu puxo o fio todo, ó. Puxo, 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 segura lá, para aquele lá não se soltar, né? Deixo tudo aqui no meio
E aqui eu dou um nó. Deixa eu deixar ele bem ajustadinho, né? Olha lá. Aí aqui eu dou um nó. Para prender definitivamente tudo. Olha só o tanto de fio a mais que tinha, ó. Mas uma boa maneira também de não desperdiçar, né? É jogar ele lá para baixo e depois usar para fazer o arremate da peça, né? Tá pequenininho aqui, mas já dá para mostrar, ó. A lateral fica assim, ó, a visão lateral, né? E olha só, bem bacana, né? É bem bacana mesmo. E aí estão, pessoal, as 4 maneiras que eu conheço, né, de você colocar os pontos e prender antes de começar a tecer. Agora eu vou pedir para vocês a gentileza de deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, toca no botãozinho de se inscrever, toca no sininho para receber todas as atualizações. Se inscrevendo no canal, você passa a fazer parte aqui da nossa comunidade, né? E vai ser um prazer enorme ter a sua presença. Então, a gente se vê na próxima, combinado? Super beijo e fica com Deus!